Olá galera, eu sou a Cristina Maia e vocês estão no canal Vamos Ver. Mais uma vez aqui com o amigo Oney Fontes em Braga. Vamos ver. Oney Fontes, nosso amigo. Estamos aqui, né? É um prazer recebê-lo, é um prazer falar contigo. E mais uma vez também, parabéns pelo seu canal, com sucesso. Muito obrigada. Oney, ele veio através do Visto, né? Seguidor do nosso canal. Conta um pouquinho, Oney, da sua história, resumidamente, antes da gente entrar na pauta em si. Sim, eu vim pelo Visto D7, aposentado, né? Me reformei no Brasil, me aposentei no Brasil e eu era professor universitário. Meus filhos vieram estudar aqui em Portugal. Aí nós decidimos, por que não ir também? E fomos. Só que a minha ideia inicial era continuar escrevendo, porque eu escrevi 3 livros na área técnica, na área de farmácia, e graças a Deus fui muito bem acolhido pelos portugueses, meus colegas. Isso me deu a oportunidade de eu conhecer a cidade, a região e também o dia a dia dos portugueses. E quando você conhece o dia a dia dos portugueses, você se integra na sociedade e você se sente em casa. E eu me sinto em casa aqui em Portugal, aqui no Minho, né? E tem sido ótimo. Oney, agora vamos falar dos preços dos imóveis. Olha, eu estou aqui desde 2018 esperando baixar esses valores e esses valores não baixam. A tendência é só subir, subir, subir. Eu não sou daqui da região, eu moro lá no distrito de Lisboa agora, mas lá tá a mesma coisa, não desce nunca. Por que isso? Bom, eu vou falar mais especificamente de Braga, que eu conheço melhor o mercado imobiliário. Em 2016, 2017, os preços começaram a subir lentamente e depois subiram muito rapidamente e não pararam de subir. Quando surgiu a pandemia, a pergunta que se fazia é: vai cair os preços? Os preços irão cair? Porque tem uma pandemia, isso afeta a questão econômica, etc. E não caiu, continuou subindo. Caiu no início o arrendamento, mas depois voltou a subir. Por que caiu o arrendamento, o valor do arrendamento no início da pandemia? Caiu porque os alojamentos locais fecharam. Aqui em Braga, a gente tinha 250 alojamentos locais. Então, fechando, eles colocaram para arrendar. Então a oferta aumentou. Ao aumentar a oferta, cai os preços. Mas depois esses lugares foram arrendando e a oferta voltou a se estabilizar, pequena, aí volta a subir o preço. Então os preços voltaram a subir. Com exceção de Espanha, Portugal é um dos países mais baratos da Europa em termos de preço de imóveis para venda e para arrendamento. Isso faz com que também a atratividade de Portugal continue existindo, até porque a beleza de Portugal continua a existir, apesar da pandemia, etc. E Portugal também fez uma campanha muito boa em relação à pandemia e fez com que tivesse uma certa segurança em relação aos outros países. A oferta continuou pequena, a demanda continuou grande, e isso faz com que os preços, porque foi um fenômeno mundial. Quem tinha dinheiro investir pensava em imóvel, e para pensar em imóvel pensava num país que oferecesse melhores condições. Por que a região aqui do Minho, né? Por que Braga? Por que essa preferência por Braga em si? Ou é Lisboa, ou é Porto, ou é Braga? Estou enganada? Não, é isso mesmo, né? E às vezes Algarve, né? As pessoas acabam fugindo do Algarve por causa dos preços, né? Dos imóveis que são muito caros. Né? Eu fiz o seguinte: antes de decidir pela cidade, eu tracei as necessidades da família. E um ponto importante seria estudo. E vim aqui antecipadamente e desde o Faro até Valência eu fiz uma pesquisa. Eu fiz visita em várias cidades, conheci várias regiões, e quando eu cheguei em Braga, eu me encantei por Braga. Talvez porque lembre a região que eu morei em Minas, que é montanhosa também, na zona da Mata Mineira. Eu sou de São Paulo, mas meus pais são mineiros e eu acabei vivendo muito tempo em Minas. Mas a cidade que atendia 100% das necessidades nossas foi Braga.
Lisboa e Porto, nem tanto, apesar de ser cidades maravilhosas, porque eu queria ter uma cidade que eu não fosse anônimo, que eu pudesse passar na rua e falar ô fulano, e que não fosse uma cidade pequena. Braga é a terceira cidade mais economicamente ativa de Portugal, no entanto ela é provinciana, então isso me agradou também. Quando nós chegamos aqui não tinha tanto brasileiro, tinha muito brasileiro, mas não tanto quanto hoje. E não foi isso que fez com que nós viéssemos para cá, foi coincidência mesmo, né? Mas é uma cidade assim que a gente se sente bem à vontade, que eu posso passar e cumprimentar o padeiro, né? Posso cumprimentar ali o pichileiro e vai assim por diante, que a gente acaba conhecendo, a gente encontra as pessoas na rua, né? Porque Braga tem 200 mil habitantes, mais ou menos, mas a região tem 1 milhão e vive em função de Braga, porque Braga é a capital do distrito. E Guimarães, né? Estivemos em Guimarães Parceiros, dias atrás. Tudo vive em função aqui, né? Próximo de Braga, fazer compras, essas coisas, vem para cá. E o deslocamento é muito rápido. Se você tiver um carro, ou então se você quiser ir de transporte público, né, de uma cidade para outra, Guimarães, Barcelos. Eu ia para o trabalho todo dia na universidade, eu andava mais de carro do que daqui para Guimarães ou para Barcelos, muito próximo. O custo de vida é mais baixo que Porto e Lisboa, né? E aqui, depois de Porto e Lisboa, de Lisboa e Porto, na ordem, é onde se consegue mais facilmente emprego, né? Então é uma cidade que tem muita opção de emprego. Então as pessoas acabam vindo para Braga, principalmente os brasileiros, né? Pois. Mas não só brasileiro, aqui tem muito romeno, ucraniano, né? Tem chinês, então tem gente do mundo inteiro. Uhum. Mas brasileiro com certeza é uma comunidade. Uma questão até que a gente estava falando antes, né? A gente até estava abordando antes nos bastidores, é essa questão das calções. Antigamente víamos que as pessoas tinham que dar 6 calções, 12, né? 12 rendas. E como é que está essa realidade hoje em dia em relação ao arrendamento aqui em Braga? Olha, a calção era direcionada principalmente a estrangeiro, né? Porque para diminuir os riscos, né? Acaba pedindo um número exagerado de calções. Porque ele havia um histórico não muito interessante no passado, que acabou deixando os portugueses preocupados em relação a quem vinha de outros países e também do Brasil. Por quê? Quando houve a quebradeira geral, na crise de 2000, que começou em 2008, né, não foi só em Portugal, foi também na Itália, na Irlanda, né, foi na Grécia, na Espanha. E essa crise fez com que tinha muito brasileiro aqui, romeno, ucraniano, muito estrangeiro trabalhando na construção civil. E estava se construindo muito. E de repente parou de construir, porque não tinha mais dinheiro. A crise fez com que as pessoas não tivessem mais emprego. Essas pessoas foram despedidas. E não tinha como pagar mais os seus imóveis. E muitos deles foram embora e deixaram de pagar. Tinha 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí conseguiram juntar dinheiro para ir embora e foram embora e não pagaram. Então, essas pessoas, esses senhorios mais antigos, eles ficaram muito preocupados. Então, quando volta todo mundo, né, a economia se restabelece, né, fica tudo normalizado, começa a voltar ao estrangeiro. E aí esses senhores mais antigos, eles acabam com essa preocupação, com esse histórico, né, passado, eles acabam pedindo então uma calção exagerada. Um fenômeno que acontecia também, alugava para uma família de 3 pessoas e de repente tinha 20 pessoas lá dentro. E sublocavam até. E sublocavam. Destruía o imóvel. Então a calção era exatamente para garantir esse tipo de coisa, né? Se for embora, qualquer coisa, pelo menos eu tenho dinheiro aqui. Calção não é muitas pessoas fazem assim, calção, 3 calções. Então imagina que 3 calções seriam 3 valores da renda.
Não, calção não tem nada a ver com a renda. A pessoa pode pedir 3 mil, 4 mil euros, 500 euros. Ele vai pedir em função do que ele tem lá dentro. Vamos supor, você tem móveis caríssimos, né, coisas assim, pode pedir uma calção mais alta. Porque a calção em si é uma proteção para o proprietário, né? Exatamente, que vai ser devolvida, né, para o inquilino se ele entregar o imóvel do jeito que achou. Logicamente tem exceção do uso normal. Por exemplo, você tem um piso, uma pessoa mora lá 5 anos, o piso começa a arranhar, é um desgaste natural. Então isso aí não tem que descontar de calção, não. Você então está assistindo e quer arrendar algum imóvel, você faça um checklist, né? É um checklist com todos os itens que tem na casa, as condições, as fotos, guarda isso num arquivo, para quando você deixar esse imóvel, você haver essa comparação, né? Olha, estava assim, né? Para você não ter problemas, né? com o senhorio. Exatamente. Isso é bem interessante. Aqui em Portugal não é comum termos o seguro fiança. É uma coisa que no Brasil já é comum, né? Por que isso? Porque as pessoas que vêm do Brasil às vezes não conhecem ninguém. E como vão ter um fiador se não conhecem ninguém? Às vezes também não tem aquele montante, né, para dar como calção, como adiantamento das rendas. O seguro fiança não seria uma solução para isso? Seria, mas tem uma questão aí. Os arrendamentos aqui são caros. E quando você coloca um seguro, né, se torna ainda mais caro. Então é um gasto muito elevado. Mensalmente, né, vai acabar pesando. Então, não há essa prática, embora exista. Os bancos oferecem isso, mas você tem que pagar por isso. Todo imóvel tem que estar declarado nas finanças, não é isso? Quando o senhorio arrenda o imóvel, é feito um contrato, e esse contrato você tem que inseri-lo no portal das finanças. E ao inserir o nome, o contato tudo direitinho, você tem que pagar por isso. Então é o primeiro gasto que o senhorio tem. Tá? Ele paga a cada novo arrendamento. Tá? Então ele teve esse gasto. Depois, diferentemente, por exemplo, do Brasil, ele paga o condomínio. No Brasil, quem paga o condomínio, normalmente é o inquilino. Além de pagar o condomínio, paga o IMI. O senhorio paga o IMI. No Brasil, quem paga o IPTU, né, é o inquilino. Aqui tem esse gasto. Outro gasto que também fica por conta do senhorio é qualquer obra que se faz no prédio. Se o senhorio mora no primeiro andar, fizer uma obra em telhado, está vazando qualquer coisa, ele paga. Embora esse primeiro andar não seja afetado, porque todo o prédio é corresponsável por esse processo. Qualquer problema de manutenção dentro do imóvel que foi arrendado, o senhorio paga. Então tem uma série de gastos, né, além do investimento que o senhorio fez, e não há subsídio por parte do governo. E o imposto, mais uma coisa, o imposto que se paga é 28%, que é um imposto muito alto, né? No Brasil é 15%, aqui é 28%. Então a diferença é enorme, mas isso tudo que eu acabei de falar, colabora com um preço muito elevado dos arrendamentos. Na crise, lá atrás, quando aconteceu a crise, os preços abaixaram muito. Por que baixaram muito o arrendamento? Porque as pessoas foram embora do país. Estavam desempregados, foram embora. E embora o senhorio não tinha que ter todo esse tipo de manutenção, ter todo esse gasto, e tinha que ter o mínimo. Então ele colocava o preço mínimo e teve senhorio que teve que pagar do próprio bolso. Ney, alguma consideração final? O grande problema de Portugal é a oferta, que é pequena, diante da demanda. Então precisava construir mais, o governo precisava ampliar, né? Subsidiar. O material de construção subiu muito também, por causa dessa inflação, né? Subiu muito.
Enquanto não resolver essa questão, os preços vão continuar subindo. Obrigada, Oni, mais uma vez aqui no canal. Eu que agradeço, assim, a oportunidade que você me dá de ser de alguma maneira útil, né? Eu sofri quando eu vim aqui, todo mundo sofre porque é novidade, né? Mas sofrimento pode ser um curto espaço de tempo se você for bem amparado pelo Vamos Ver. Muito obrigada pelo carinho. Vamos ver! Obrigada.